dia a pessoal. todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vai dar alguns Bom minutinhos, dia. vai dar alguns minutinhos aqui para o pessoal entrar, né? E a gente já inicia, beleza? Acho que pode iniciar já, Gustavo. Se vocês puderem. O pessoal daí vai entrando conforme vai passando o tempo. A gente Tranquilo. já deu 2 minutinhos aí pro pessoal já entrar. Tranquilo, sem problemas. Bom, só arrumar meu Teams aqui, beleza. Bom, primeiramente, bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui vamos ter mais um webinar aqui sobre a série Ransomware, né? Essa série que a gente está trazendo de webinars aqui da Drop Hill. Hoje a gente está no episódio 5, trazendo o tema aí, eliminando a elevação de privilégios dos endpoints, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Lago, sou Solution Engineer, engenheiro de soluções aqui da Drop Hill, né? Tenho uma média de 6 anos de mercado aí já na área de segurança. Sou formado, graduado em Segurança e Informação pela Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul. Estou fazendo uma pós-graduação também em Gestão de Segurança Cibernética aqui pela Unicinos. Tenho algumas certificações na área. E comigo hoje está aqui o Bruno da CyberArk também. Bruno, se quiser te apresentar. Bom dia, pessoal. Sou o Bruno, tenho um pouco de experiência aí com o mercado de segurança para identidades. Já trabalhei em algumas revendas bem conhecidas e tive o prazer de começar na última segunda-feira na CyberArk, que é uma empresa que eu sempre quis trabalhar. É um prazer estar ministrando esse workshop aqui junto com vocês. Legal, então hoje a gente vai começar falando primeiramente da nossa série de webinars aqui, né? Então hoje a gente está na série ainda Ransomware, como eu comentei. Vão ter mais algumas tecnologias que a gente vai comentar um pouquinho sobre, alguns serviços que a gente pode estar prestando também para vocês. E nas próximas datas, então, que a gente tem aqui, hoje, 15/4, a gente está falando sobre o EPM, mas no dia 22/4 também, na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, a gente vai estar falando sobre DLP na mesma série também. Tá? E antes de começar a falar sobre o assunto mesmo, né, a gente gosta sempre de trazer a nossa caneca aqui como trazendo a nossa frase que a gente carrega bastante aí nos eventos, nos próprios webinars aqui que a gente tem falado bastante, né? Sobre malwares exploits, eles não têm poderes aqui e eu posso tomar um café com tranquilidade, né? Que é justamente essa tranquilidade que a gente quer passar para vocês, né? Que vocês tenham uma tranquilidade do dia a dia. E legal também comentar no final do evento aqui, no final do webinar aqui, a gente vai estar trazendo o sorteio dessa caneca, o sorteio também de uma cuia, uma bomba de chimarrão da Drop Hill, né? E, enfim, a nossa ideia é passar essa tranquilidade para vocês e aprender um pouquinho mais sobre segurança aí. Aqui é legal de comentar um pouquinho sobre os nossos escritórios antes de falar um pouquinho sobre a Drop também, né? Hoje o nosso escritório matriz é em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o nosso SOC aqui também. Temos uma filial em São Paulo, em Vila Velha, no Espírito Santo, e uma equipe de vendas em Brasília, no Distrito Federal. Então, sobre a nossa programação, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho do Ransomware como serviço, mais conhecido como Ransomware as a Service. Falar também como é que o Ransomware como serviço ele pode trazer uns problemas para a tua empresa, né? O Bruno depois vai falar um pouquinho também sobre como é que o EPM da CyberArk ele pode estar reduzindo esses riscos relacionados a ataques que eu vou comentar um pouquinho agora. E também trazendo uma demonstração ali do próprio produto EPM, né? No final a gente vai ter ali um tempo para fazer perguntas, né? A gente responder ali as perguntas e também trazer um sorteio ali de brindes ali, que é os brindes que eu já comentei anteriormente,
né? Para começar, então, eu gosto de trazer algumas notícias sempre sobre alguns ataques, né, que é realmente algo que a gente vê no dia a dia, cada vez mais tem aumentado a quantidade de ataques no mundo, né, e já trago uma pergunta diretamente aqui, né, o que essas notícias têm em comum? Né, a gente tem três notícias de empresas conhecidas, né, Microsoft, Reddit, que é até para quem não conhece o Reddit, mas é um grupo de fóruns da internet que traz ali a parte de tecnologia, e um hospital da Croácia, um grande hospital na Croácia aqui também, né? O que elas têm em comum? Né? As três obtiveram um ataque, né, a partir das credenciais delas, né? Então é algo interessante de comentar para vocês aqui na sequência depois sobre isso. Também temos aqui mais um ponto que é sobre grupos de ataques, né? Então a gente tem o Lapsus, por exemplo, no caso da Microsoft, Black Cat no caso do Reddit e o Lockbit no caso do Hospital da Croácia, né? Importante até frisar, né, que o Lockbit no caso do Hospital da Croácia, o Hospital da Croácia não divulgou que foi utilizado credenciais para fazer o acesso, mas pela forma que o Lockbit trabalha, a gente sabe que, obviamente, de alguma forma eles utilizaram algum tipo de credencial para acessar esse ambiente. Ponto importante, né? Lockbit, Black Cat são dois grupos de Ransomware as a Service, que é justamente esse assunto que eu vou entrar começando a falar. O Lapsus já é um grupo um pouco mais fechado, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele justamente pelos ataques no governo federal que a gente teve no passado aqui. E aí entra realmente no assunto de hoje você sabe o que é um Ransomware as a Service? O Ransomware as a Service, para quem não sabe, ele é um modelo de crime cibernético hoje que as pessoas acabam desenvolvendo, né, esses grupos acabam desenvolvendo códigos, malwares, algum tipo de tecnologia para realmente afetar os alvos, né? E também oferecer ali para quem for necessário algum tipo de ataque mais simples, né? Uma forma mais simples de realizar os ataques. E obviamente eles vão receber algum tipo de resgate ali para realmente estar trazendo um retorno financeiro para isso tudo, né? Enfim, a gente pode estar falando um pouquinho mais depois aqui sobre esses casos. Então, como é que ele funciona, né? Basicamente, hoje, o Ransomware as a Service ele é dividido em dois grandes pilares, né? Desses dois grandes pilares, a gente começa falando de grupos e os afiliados, né? Dentro de grupos, a gente também tem dois pilares, tá? E dentro deles, obviamente, o primeiro seria os grupos de ransomware, né? Que é justamente quem faz o fornecimento do ransomware como serviço, né? Que é justamente quem vai fazer toda essa parte de coordenação dos ataques, vão fazer, então, um reconhecimento inicial do ambiente, do alvo, né? Vão estar vendo ali o que pode ter de credenciais expostas, vão ver o que tem de vulnerabilidades expostas também desses ambientes, né? Para tentar realmente fazer uma exploração das vulnerabilidades, fazer uma exploração daquilo que eles encontrarem e tentar se infiltrar nessas redes, né? E justamente o grupo de ransomware é interessante comentar que ele foca muito na questão do recebimento do resgate e também o repasse de custos aqui é justamente para fazer o pagamento ali de quem participou do processo do ataque, né? Então, é mais ou menos assim que um grupo de ransomware hoje trabalha, mas também, como eu comentei, tem outro pilar, né, que a gente chama aqui de revendedores de contas, que nada mais são, até eu trago aqui, né, fornecem os acessos às redes dos alvos, porque justamente são pessoas, grupos, né, menores que fazem algum tipo de acesso aos ambientes, que eles realmente vão fazer a pesquisa dos ambientes dos alvos, eles vão coletar dados, coletar credenciais, coletar algum tipo de acesso do ambiente, reconhecer, acessar esse ambiente e eles não vão efetivar um ataque, né? Eles vão fornecer esses dados para quem quiser comprar. Isso é um problema hoje em dia, porque na realidade, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que não tem um conhecimento tão técnico pode ir lá e simplesmente comprar um dado desses aqui e efetivar um ataque realmente no ambiente lá de um alvo que ele espera fazer, né? Então, a gente tem visto muito isso hoje no mercado de grupos, às vezes nem é um grupo, às vezes um governo, por exemplo, comprando esses dados para poder fazer a efetivação de um ataque, né? E aí a gente fala dos alvos, né? Então, justamente os grupos de ransomware têm como alvos grandes empresas, obviamente não somente grandes empresas, né? A gente sabe que tem crescido a quantidade de ataques fornecidos por guerra, por causa das guerras que estão acontecendo no mundo. Hoje a gente sabe que tem países brigando um com o outro, então a guerra cibernética é um caminho que vai acontecer futuramente, obviamente, a gente sabe que pode acontecer. E os grupos de ransomware são um dos pontos ali, né? Como eu estou falando de pilares, né? Seria um dos pilares ali para começar esse tipo de guerra também, né? E eles focam realmente nas grandes empresas, que são justamente as empresas que fazem o pagamento de resgates, né? A gente não recomenda o pagamento de resgate, né? Para não fomentar o crime cibernético, mas é uma forma que essas empresas fazem para evitar dano de imagem, enfim, né?
E os revendedores de conta, os alvos deles é vítimas de fácil acesso. É aquelas vítimas que realmente são pequenas, médias empresas que daqui a pouco não tem uma tecnologia adequada, né? Não tem uma proteção adequada no ambiente e também para fornecer isso para qualquer um que queira comprar, eu quero focar naquela empresa, eu vou focar naquela empresa para comprar essas informações e trazendo. Gustavo, eles Claro, têm focado bastante na área da saúde, como você viu, porque verdade. a gente recomenda não pagar, mas a área da saúde está lidando com vidas, né? Então imagina o sistema parar, pode morrer pessoas, enfim. Exato. Então eles têm focado bastante nisso, porque você está lidando ali com medo de fato e tem que tomar decisão rápida, né? Então é uma das áreas mais afetadas é saúde e infraestrutura crítica hoje em dia. Só queria fazer esse comentário aí para complementar o. Claro, claro. Mas continuando, então, a parte de afiliados, né? Temos os desenvolvedores, né? Os Packers, que são desenvolvedores Packers, né? O próprio nome deles já diz, né? Eles desenvolvem toda essa parte de os códigos que esses grupos vão utilizar para daqui a pouco tentar fazer um acesso nos ambientes. E quando eu falo de códigos, né, eu não estou pensando só lá no ransomware ou no malware, eu estou pensando também naquele código simples no exploit para fazer a exploração de uma vulnerabilidade, né? Então eles também fazem esse tipo de desenvolvimento. Obviamente os malwares e os ransomwares, né? E os Packers nada mais são do que pessoas que vão tentar burlar os mecanismos de proteção das empresas, né? Eles vão criar camadas nesses códigos ali para fazer algum tipo de alteração. A gente dá um exemplo muito simples aqui de tecnologia de antivírus já antigas, né? Que não tem uma inteligência artificial por trás, que utilizam assinaturas, né? Então a gente poderia mudar aquela assinatura e o antivírus já não reconhece, né? Então, existem algumas formas hoje de eles estarem ofuscando esses códigos e é isso que eles fazem para poder efetivar o ataque, literalmente. E hoje até os Packers, eles chegam até na camada de processos, tá? Eles não tentam burlar só a tecnologia. Verdade. Então é ligar para sua URA, tentar burlar o processo da sua URA, ou se passar por um colaborador, tentar conversar com alguém no almoço para pegar informação. Então isso está evoluindo nesse nível hoje em dia. Verdade, verdade. Também temos os analistas, né, que é justamente quem vai fazer o reconhecimento inicial daqueles ambientes. Até é legal comentar, pensando ali numa relação num teste de intrusão, por exemplo, é quem vai fazer a parte do reconhecimento inicial do teste de intrusão, por exemplo, né? Então, eles vão realmente fazer um estudo do alvo. Eles vão tentar procurar, como eu comentei já, né, credenciais vazadas, vulnerabilidades que estão expostas em ativos que estão expostos para a internet, né, procurar falhas de segurança. Então, dentro de fragilidades, entra um universo bem grande aqui de informações que a gente pode estar elencando, né, e também procura algumas formas de dados, algumas formas de procurar dados realmente para fazer uma possível extorsão futuramente, né, e aqui até é interessante comentar, hoje a gente tem a LGPD, por exemplo, que prega muita questão de proteção do dado pessoal, né, então, às vezes esses grupos focam muito na questão do dado pessoal, principalmente a que a gente está vendo aqui no Brasil, isso também, né, para poder fazer esse tipo de extorsão futuramente, né? E também a parte de negociação e lavagem de dinheiro, que são basicamente, né, eles fazem a parte de negociação dos resgates que eles estão recebendo e também fazem a parte de lavagem dessas criptomoedas, né, porque obviamente essas criptomoedas têm que ter um destino final, né, uma troca de moeda, por exemplo, alguma questão desse gênero que eles vão precisar que não apareça que veio do resgate. E os alvos deles, na realidade, hoje eles não têm nenhum tipo de alvo. Porque, na realidade, esses afiliados, eles não focam em tentar efetivar um ataque, eles focam em prestar algum tipo de serviço, né? Então, aí a gente entra na questão da questão de receitas, né? Como é que eles geram essas receitas, né? Hoje os grupos de ransom, eles têm as receitas basicamente vindo dos valores dos resgates, né? Então, a gente sabe que, como é que eu comentei, o Bruno comentou aqui também, a gente não recomenda o pagamento, mas tem muitas empresas que vão acabar pagando, né? Os revendedores de contas, eu comentei anteriormente ali, mas é basicamente a venda dos acessos que eles vão ter dessas redes, né? Então, fornecer dados, fornecer qualquer tipo de acesso a uma rede que eles já acessaram em algum momento. Os afiliados, né? Então, os desenvolvedores ali, a gente vai ter a venda dos códigos que eu comentei, a venda dos malwares, né? Eles vão fornecer esse tipo de serviço aqui para esses grupos, né? Então, facilita ali a gente entender um pouquinho como é que eles geram essa receita. E os analistas e negociadores de lavagem de dinheiro também, a receita deles é basicamente a venda dos serviços daí para esses outros três pontos aqui, né? A parte dos grupos, dos revendedores e dos desenvolvedores, né? Então, Outro pode falar? legal de comentar aí, tá? É que no passado era muito focado em, cara, os grupos de ransomware, muito focado em valor de resgate. Sim, Então, se o cliente não pagou o resgate, restaurou o backup, enfim, a operação não foi muito bem sucedida.
Isso evoluiu de uma tal forma que a venda de acessos, a venda dos códigos de informação das empresas, dos documentos, tudo isso hoje representa 80% do lucro do Ransomware as a Service. E, cara, é muito curioso, mas o resgate só representa hoje 20% do lucro. Então, eles Exato. descobriram a maneira de mudar comercialmente como isso funciona. É como se fosse uma empresa mesmo. E aí os afiliados trabalham ou investem dinheiro, recebem um retorno, mas esse retorno vem muito de venda de credenciais na Deep Web, venda de informações das empresas e poucas vezes é alguém que pagou o resgate. Exato. E o Bruno já deu um spoiler aqui, né, de onde é que entra as credenciais aqui dentro do nosso assunto, né? Então, por que que é importante hoje a gente entender, né, o Ransomware as a Service, né? Hoje o nosso foco aqui, né, como eu comentei, é credenciais, né? Então, justamente entender aqui como é que hoje esses grupos trabalham, né? Então, algumas etapas que a gente pode estar trazendo aqui, interessante, a gente trouxe o exemplo aqui do Lockbit 3.0. Obviamente, existem outras formas de trabalho de outros grupos, né? Eu comentei aqui do Black Cat, mas tem DarkSide, Revel, tem outros grupos bem conhecidos no mercado que eles têm as formas deles de trabalhar, mas a gente trouxe aqui as etapas comuns aqui que a gente conhece hoje do Lockbit 3.0, né? Então, o primeiro passo basicamente deles é coletar essas informações, é fazer aquele reconhecimento inicial, obviamente utilizando alguns dados também, como eu comentei, dos analistas ali, né, os afiliados deles, para realmente ver ali, por exemplo, credenciais vazadas, até daqui a pouco fazer algum entendimento de alguma falha de segurança que expõe lá uma versão de um sistema operacional que está exposto lá na rede deles, né, uma vulnerabilidade que está muito em alta no mercado que pode estar sendo explorada, né? Então eles fazem todo esse reconhecimento desse ambiente e como segundo passo eles selecionam os alvos que eles verem que são alvos que podem ser realizado algum tipo de ataque e tentam fazer algum tipo de brute force com as credenciais que eles encontraram mesmo na Deep Dark Web ou compraram em algum, né, algum fórum para tentar buscar ali, ou até também questão de credenciais que podem não terem sido trocado o padrão das credenciais, né? O pessoal pega lá um site, sobe ele lá com admin na plataforma de administração e não muda essa credencial, por exemplo. Pode acontecer e eles vão procurar esse tipo de, de, de alvo, né? E aí entra o terceiro passo, que é a parte de acesso inicial dessa rede, né? Então é justamente eles acessarem a rede e aí começar a estudar a rede para entender como é que ela funciona, né? E por que que é importante eles estudarem como é que essa rede funciona? Para coletar mais credenciais, mesmo que sejam credenciais comuns, que não tem nenhum tipo de privilégio dentro daquele ambiente, mas também coletar credenciais privilegiadas, né? Porque a credencial privilegiada deles ali, para eles, é um pote de ouro, né? Eles vão estar com um acesso total dentro do ambiente. E aí sim realizar toda essa movimentação lateral para chegar em mais alvos, né, dentro da rede, e aí sim efetivar o ataque em si, que é a parte de criptografia e cópia dos dados, né? Então, eles vão estar fazendo a cópia de todos os dados que eles encontrarem, né? A gente chama de filtração de dados, e também fazer a criptografia para justamente gerar a exigência de resgate, né? O pagamento ali realmente daquilo que para liberar esses dados, para não divulgar ou não vender esses dados, né? E aí a CyberArk entra nesses passos aqui, nos 2 e 3 aqui, que é justamente então como é que o EPM hoje ele vai quebrar a cadeia do ataque, né? O EPM da CyberArk. Aí eu vou realmente passar a palavra para o Bruno aqui para eu comentar um pouquinho mais sobre o produto, o cara é especialista nele. Então, Bruno, pode falar um pouquinho sobre o produto e mais detalhes? Claro. Vou usar especificamente o caso de uso do Lockbit, porque evoluiu bastante, né? Então, o Lockbit começou com um malware, que era um ransomware, né? Onde a gente tinha uma hash, conseguia identificar esse malware, que entrava no nosso ambiente e criptografava todos os acessos. Isso era um arquivo só, enfim, a gente conseguia bloquear a IOC e tudo isso mudou para evitar as nossas soluções de detecção. Então, cara, não vou trabalhar mais em detecção, vou trabalhar numa camada acima da pirâmide da dor, que é usar técnicas, táticas e procedimentos. Ou seja, eu vou usar diversas aplicações reais. Uma delas é o próprio Gmer, que a gente usava no passado para remover rootkit de desktops. E como ele remove rootkits, ele pode falar na camada do kernel e eles usam especificamente essa aplicação que é legítima para desativar EDRs nos endpoints. Então, esse é um exemplo. Tem o exemplo do 7-Zip, que eles usam para poder criptografar e fazer filtração dos dados sem o DLP da empresa identificar.
tem uma matéria que exemplifica, eles usam mais de 50 aplicações para até chegar a implantar o malware deles que vai criptografar toda a rede. Então, tudo isso, eles usam principalmente credenciais, como você falou, que são compradas na Deep Web para poder ter o acesso inicial e fazer o reconhecimento do ambiente. E, consequentemente, eles vão acessar os endpoints e consumir hashes, principalmente em endpoints Windows, para validar se essas hashes oferecem privilégios ou não para eles se movimentarem lateralmente, instalarem aplicações novas no endpoint. E aí que entra o EPM com as três principais funções que vão trabalhar nessa camada de ransomware. Primeiro, a elevação de privilégios, que é o tema principal hoje aqui do webinar, mas também a proteção anti-ransomware e a proteção contra roubo de credenciais, que é o objetivo dele. Então, são duas filosofias. Primeiro, o privilégio mínimo. A gente vai conseguir entender, ouvir como que o Gustavo trabalha, quais aplicações que o Gustavo normalmente executa, quais aplicações que o Gustavo normalmente precisa elevar e criar essas políticas de maneira proativa. E vai chegar um dia que eu criei todas as políticas, aí depende da quantidade de aplicações que eu vou tratar. Mas o que é legal é que depois que chegar esse dia de corte, eu consigo tirar o privilégio do Gustavo de admin sem que ele perceba que ele perdeu o privilégio de admin. Por quê? Porque eu vou ter uma solução fazendo toda essa tratativa para ele, ele continua elevando o que ele precisava, continua executando o que ele conseguia executar, sem que impacte no trabalho dele e sem que eu também gere uma fila de tickets no meu ITSM para instalar tudo que ele precisa também. Controle de aplicações, que quem já trabalhou com controle de aplicações, eu particularmente trabalho desde 2009, é um tema que é bem complexo, né? Porque você cria a lista ali de aplicações, essa lista é viva da empresa, a empresa vai criando novas áreas e, cara, graças a Deus a empresa vai crescendo, vai vindo novas pessoas, novas aplicações. Se você não tiver uma maneira dinâmica de trabalhar isso, se a gente trabalhar só o hash, só pode ou não pode, a gente acaba engessando o negócio e, consequentemente, esse tema não vai para frente, tá? E aí a gente aplicar também outras três técnicas, que é bloquear o roubo de credenciais nas principais lojas. Hoje, um dos principais vulnerabilidades é o próprio browser, com a técnica do cookie hijacking, que é bem antiga e que voltou ao tema desde que o MFA vem evoluindo. O pessoal não tem conseguido bypassar o MFA. Então, aí, eles mudaram. Vamos atacar o endpoint, vamos roubar os cookies, reproduzir os tokens da sessão e já cair logado depois do MFA. E aí, consequentemente, validar quais credenciais a gente consegue acessar para se movimentar lateralmente. Tá? E o tema de proteção de ransomware, ele trabalha muito colado com esse de credencial e controle de aplicações, principalmente o controle de aplicações, porque a gente tem uma gray list, onde, cara, se a aplicação não está na minha política, e aí, para ela estar na minha política, não precisa ser um hash, pode ser uma assinatura digital, pode ser um parâmetro mais dinâmico, para que a gente consiga trabalhar isso de maneira viva. Se ela não está na minha política, eu, consequentemente, não vou bloquear ela inicialmente. Ela vai executar, mas ela vai executar com algumas restrições. Principalmente, não fala com a minha rede, não fala com o disco, não fala com a memória de outros processos e não fala com a internet, porque o ransomware precisa falar com a internet para pegar a chave pública da criptografia e para filtrar os dados também, tá? E por último, no acesso inicial, quando normalmente o atacante acessa o nosso ambiente, está fazendo reconhecimento, ele não quer ser percebido, a gente planta também honeypots, para que, cara, a gente colocou um admin local fake, colocou uma entrada no browser fake, se é fake, ninguém tem que usar. Se alguém tentou usar aquilo ali, consequentemente é uma ação estranha, eu posso mandar para o seu CIEM, já bloqueio, e aí a gente já descobre alguém que está ali no seu ambiente, talvez quietinho, tentando fazer um reconhecimento, tá? Você quer trocar de tela, Gustavo, para eu poder mostrar aqui a solução na prática? Claro, só um pouquinho. Então, já fiz só um overview aqui, basicamente teórico do que a solução faz. Quando você estiver vendo a tela aí, Gustavo, se puder me confirmar, por favor. Já estamos vendo. Legal. O primeiro ponto aqui é a riqueza de detalhes que a gente traz dos eventos. Então, cara, tudo que é execução, elevação, que acontece no endpoint, eu vou logar e vou te trazer qual que é esse executável, onde ele está rodando, quem executou, qual que é a hash do executável, se ele tem assinatura digital ou não, se a gente tem informações de prehistory dele, ou seja, de onde que ele veio, já estava instalado na máquina,
depois que eu instalei o EPM, ele foi baixado na internet, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai ter de informação aqui para fornecer para que a gente possa criar políticas baseadas em publisher, baseado em assinatura digital, baseado em versão, baseado em como a empresa homologou aquela aplicação, tá? Mas não só para isso, para que a gente também possa fazer uma investigação mais aprofundada daquele evento no endpoint específico, tá? Tudo isso a gente consegue fornecer por políticas padrão, sem que vocês não sem que vocês precisem personalizar qualquer coisa. Então, preciso ligar a proteção de ransomware, por exemplo. Cara, só mudar aqui para restrict, dizer os endpoints que eu vou fazer o rollout e isso já está ativado, tá? Como que ela funciona? Eu estou protegendo as principais extensões que os ransomwares tentam criptografar, mas eu posso adicionar extensões personalizadas, inclusive diretórios também, e ela trabalha em conjunto com a política de controle de aplicações, onde eu restringo que ele fale com a internet, com a intranet, network shares e memória de outro processo, que é muito comum malwares de ransomware tentar atacar processos legítimos como Teams e outros processos até para roubar credenciais, tá? Outro ponto que é legal, a gente tem também proteção nativa contra roubo de credenciais. E aí, o que seria essa proteção nativa contra roubo de credenciais? Cara, os principais browsers, deixa eu já mudar aqui para Detect, para eu poder mostrar para vocês funcionando tanto o malware quanto o comportamento, tá? Mas os principais browsers, aplicações de TI, FileZilla, SQL, Toad, AWS Access, aplicações de acesso remoto, ações suspeitas como reiniciar em debug mode, safe mode, test mode e principalmente as lojas de credenciais do Windows. SEN, usar a detecção e bloco de PSD-hash, LSIS, LSA, mas não se restringe a isso. A gente tem outras aqui que a gente pode importar com um clique nativamente. Então tem casos de uso legal como TeamViewer, PuTTY, Okta, inclusive até o próprio KeePass, que é um cofre que não é corporativo, mas a gente vê muito sendo utilizado hoje em empresas. Ele tem uma database que tem essas credenciais, que é possível você conseguir atacar e descriptografar ela também, dependendo da versão do KeePass, né? Se não tiver atualizado, tiver vulnerabilidade. E a gente consegue proteger que só o KeePass também consiga falar com essa database e outra aplicação não consiga, tá? E aí, o que a gente consegue com isso? Eu tenho aqui alguns labs, por exemplo, um de ransomware. Então, imagina, a gente tem esse desktop aqui, com salário, passwords, informações, e o usuário, sei lá, do RH recebeu um XLS que, cara, não é ransomware. Até brinquei aqui no nome, totalmente not ransomware, né? Mas eu executo aqui, ele é um XLSM, ou seja, ele tem um executável dentro, e a gente, opa, você foi infectado por um ransomware. Dá uma olhada lá na sua pasta pessoal. Então eu olho aqui a pasta pessoal, está criptografado, a gente tem aquele read que é normal dos ransomwares, né? E, consequentemente, perdi meus arquivos. Como que isso é detectado pela PM? Nós não somos uma solução de detecção, a gente simplesmente detecta que, cara, essa aplicação Shiva, que não está em nenhuma política nossa, pode ser um ransomware porque ela tentou somar aqueles comportamentos que eu falei. Falar com a internet, com a memória de outros processos, rede local, disco, e ainda também tentou falar com aquelas extensões de arquivo e não está em nenhuma política. Então essa seria a nossa gray list, tá? Ele não foi bloqueado porque eu propositalmente coloquei em modo detect para a gente mostrar aqui. Eu vou realizar a decriptografia. Então, imagina que eu paguei o resgate, recebi o decrypt, fui sortudo, né? Porque a gente nunca tem essa garantia se você vai receber ou não. Me passaram a senha aqui para eu decriptar os arquivos. A gente está usando o Shiva aqui, que é um ransomware que é bem conhecido. Eu decriptei esses arquivos. Eles voltam ao normal. Legal. E agora eu vou fazer o caminho com o EPM. Então eu vou lá, como eu falei na minha default policies, eu vou ativar o restrict anti-ransomware com um clique. Normalmente essas políticas elas chegam em tempo real para o endpoint, tá? Mas se tiver algum delay, alguma coisa, pode ser que demore uns minutinhos. Como eu estou aqui na demo, eu vou forçar um request settings para a gente poder fazer essa demonstração. Então eu consigo ver que, cara, eu fiz um request settings aqui no meu agente e 9h30 eu recebi política
Então tá batendo aqui o horário da aplicação da política, tá? Então, muito provavelmente, quando eu rodar esse ransomware, ele vai trazer a mensagem, porque é uma mensagem padrão ali do arquivo. Ó, deixa eu jogar esse restricted access pro lado. Falou que eu fui infectado, mas o EPM tá avisando aqui, cara, o Shiva tentou falar com esse PPTX aqui e a gente restringiu. E além do PPTX, ele tentou falar com outros arquivos também. Deixa eu fechar aqui meu Excel. Então, eu vou lá no meu personal shortcut. Os arquivos estão íntegros, né? Ele gerou o widget porque faz parte do processo da aplicação e também não é nada que vai interagir com meus arquivos, mas eu consegui restringir esse acesso através do EPM, tá? E aí posso fazer a decriptografia normalmente, voltar para os meus arquivos. Mas se é um caso de, imagina, tem um zero day, tem uma aplicação que eu não conheço, essa aplicação tentou falar com um documento meu, né, com diretórios, enfim, processos da minha rede, provavelmente a minha solução de detecção, por mais avançada que seja, não vai detectar. E se ela não detectar, aqui eu estou trabalhando no conceito de Zero Trust. Cara, primeiro eu desconfio, restringo o acesso. Restringir o acesso não tem um impacto tão grande para o usuário quanto bloquear. E depois que eu restringir, eu vou lá nos eventos, vou investigar, ver se faz sentido. E com um clique eu consigo criar a política também e permitir que essa aplicação seja autorizada para realizar esse tipo de comportamento, tá? Então, esse é um ponto legal do controle de aplicações, mas o ponto principal aqui, que eu comentei até com o Gustavo ontem, seria a proteção contra roubo de credenciais, porque as credenciais estão vazando, estão sendo vendidas, são um ponto de entrada da empresa e de movimentação lateral também. Então, a gente tem essa aplicação chamada Chrome Pass, que é para basicamente fazer dump de credenciais do Chrome. Perceba que, por mais que eu seja admin, não precisei rodá-la como admin para poder dumpar as credenciais do Chrome. E aqui eu consigo ver tudo que tem de credencial do Chrome dentro dessa máquina. Simplesmente com um usuário comum, executando um executável que você consegue baixar bem fácil na internet. Então, normalmente é assim que os atacantes têm feito. Eles vão lá, roubam essas credenciais, vendem na Deep Web, aí a gente vê, os atacantes veem lá, né, se é um usuário tem reputação, se é uma credencial que está sendo vendida recentemente até para comprar, para ver se não é algo requentado, que pode ter sido mudado. Mas o importante é que esse é o vetor de ataque, tanto para browser. E aí, falando de Windows, a gente tem mais de 45 formas também de roubar credencial no Windows, né? Então, você imagina isso. Eu vou fazer o mesmo exercício, vou voltar aqui na política de proteção contra roubo de credenciais. Perceba que eu ativei em modo Detect para todas. E eu vou setar especificamente o Chrome para a gente poder bloquear, tá? Então, estou fechando aqui o Chrome. Deixa eu ver só se o Chrome Pass não está, por exemplo, carregado aqui na memória, né? A princípio, não. Setei o Chrome para bloquear. E eu vou fazer o mesmo exercício. Eu vou rodar um Request Settings. Vou deixar ele aplicar na política aqui. Aplicou 933. Deixa eu rodar de novo aqui. Nove trinta e quatro. Enquanto ele atualiza a política, só vou vir aqui no evento de detecção contra roubo de credenciais, que por mais que a gente não tenha bloqueado inicialmente, esse tipo de tentativa de ataque ele está sendo logado, ou seja, eu detectei aqui que a aplicação Explorer, que rodou o Chrome Pass, tentou acessar credenciais do Chrome e pode ser um roubo de credenciais. Então, a partir da própria interface, eu consigo fazer, por exemplo, uma threat intelligence com vários total, verificar se, cara, esse arquivo aqui, ele a gente não é um EDR, né? Mas eu consigo linkar com um serviço de threat intelligence e ver esse arquivo aqui, ele é malicioso, não é? E trazer toda essa visão para as equipes de segurança, mas principalmente fazer a restrição de acesso desse tipo de aplicação que não está na nossa política ao browser, às lojas de credenciais dos endpoints. Então, o primeiro foi ataque detected, porque eu estava só detectando, troquei para o block agora, e a gente consegue ver aqui que nessa segunda tentativa ele vai bloquear, tá? Então, a gente tem uma solução bem robusta, que a gente consegue trabalhar a elevação de privilégio, controle
anti-ransomware, controle de aplicações baixadas na internet. Então, por mais que seja uma aplicação nova, que não está homologada, se ela for baixada da internet, eu posso restringir ou bloquear também, já por padrão. Roubo de credenciais, honeypot. E tem um caso de uso que é legal, que é a integração com o nosso PAN, que é a rotação de senha dos admins locais de workstation, porque você leva para casa, está fora da VPN. Então, o EPM pode fazer essa rotação, integrar com o nosso PAN e atualizar essas aplicações, essas credenciais lá nele também, tá? Então, seria essa maneira, Gustavo, que a gente protegeria nesse contexto de proteção anti-ransomware, mas como a gente vê uma solução para proteção de endpoint bem completa, não concorre diretamente com a EDR. E, cara, você acha que ela somada com a EDR, você acha que ela poderia elevar o grau de maturidade de segurança de proteção de endpoint de uma empresa, por exemplo? Sim, com certeza, justamente pela questão da gente conseguir fazer todo, né, no segmento daquele processo, por exemplo, que a gente trouxe ali do Lockbit, né, a gente conseguiria estar protegendo tanto a parte do ransomware como também da parte da credencial que a gente está falando aqui também, que nem você comentou. Legal. Legal. Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui, só para trazer mais uma finalização. Assim que você tiver na minha tela, me dê um OK. Já tô vendo. Legal. Então, isso tudo que o Bruno trouxe, né, a gente sabe ali que tem muita questão de investigação, tem a parte de tratativa de gerenciamento da solução, né, como é que a gente vai estar trabalhando em cima daquela solução. E hoje a Drop, então, assim como a gente já demonstrou no webinar passado, né, então sobre com a tecnologia do CrowdStrike, justamente como o Bruno comentou, não concorre diretamente com a tecnologia que a gente fornece aqui. A gente também pode estar fornecendo toda essa parte de detecção e resposta aqui com o CyberArk, né, utilizando a tecnologia do CyberArk, que a gente vai estar recebendo os alertas, né, legal a gente estar recebendo os alertas no nosso SOC para uma resposta 24/7. Né? E também, caso vocês precisem de alguma resposta a incidente, a nossa equipe também vai ficar à disposição para estar atuando ali à frente disso. É o nosso serviço que a gente chama de MDR. Tá? E aí eu passo realmente aqui para a parte de perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Agora, se você conseguir ver para nós se tem alguma pergunta no chat. O pessoal ainda não colocou nenhuma pergunta. Mas, pessoal, Tranquilo. aproveitando aqui que também está aberto para perguntas, já vou disponibilizar o link que eu sempre coloco aqui no chat para vocês se inscreverem no nosso sorteio. É só colocar ali o nome de vocês, o e-mail, para que eu possa entrar em contato. Eu dou aí uns 5 minutinhos para todo mundo se inscrever, enquanto já está aberto aí também a parte de perguntas. Já te falo quantas pessoas tem, Gustavo, para sortear nossos Tranquilo. brindes, que o pessoal que não ganha aí sempre Posso fica registrar também triste. ou é só para A participantes? gente manda um brinde pra você, Bruno. O pessoal aí tá toda semana no nosso webinar, dizendo que quer uma caneca, que quer uma cuia. Pois Mas é, né? A pessoa tá toda semana tentando, chega querendo toda passar à semana. frente. O pessoal tá rápido aqui já. Eu vi aqui que a gente recebeu uma pergunta da Gabriela. Bruno, acredito que você vai ser o mais especialista em responder essa questão, que é como o EPM difere do EDR. É legal. Até apresentando a Gabriela, ela é especialista Latinoamérica por EPM, tá? E a pergunta dela é justamente para contextualizar que, cara, o EDR é uma solução que a gente não tem como não ter. A gente tem que ter. A gente tem que ter a detecção e resposta no endpoint, mas se a gente quiser levar isso a outro nível, a gente pode colocar uma solução que trabalha junto com o EDR também, para que o EDR trabalhe a camada de detecção. Ou seja, o EDR ele tem uma base gigante falando até de CrowdStrike, né, que vocês trabalham, tem uma base gigantesca de comportamentos, hashes, IOCs conhecidos e qualquer coisa que acontecer ali que eu conheci, eu consigo responder. O EPM ele já vai trabalhar com o que eu não conheço. Ou seja, eu estou aplicando ali o controle de aplicações, proteção de roubos de credenciais proativamente para aplicações, usuários e processos que eu ainda não conheço, ainda não homologuei no meu ambiente, tá? Legal. Legal. Gustavo, vou encerrar aqui e já vou te falar Tranquilo. quantas pessoas tem. Deixa eu parar de compartilhar novamente aqui. Vou abrir meu sorteador aqui.
Em 18 pessoas. Legal. Primeiro sorteio, pessoal, vai ser a caneca, tá? Vamos deixar por último aí a cuia e a bomba, que é o que normalmente o pessoal tá mais me cobrando pra ganhar. Tem mais uma Legal. pergunta antes de tu fazer o Claro. sorteio, Gustavo. O Victor colocou como funciona o EPM com aplicativos do governo que necessitam da execução como o ADM. Cara, essa é uma pergunta muito boa. Eu já trabalhei, inclusive, num projeto no tribunal um TRE, né? Que tem aquelas máquinas que são totalmente fechadas e eles usavam muito VNC, aplicações que não conseguiam interagir com o User Account Control do Windows para pedir elevação. Então, consequentemente, para aquelas aplicações específicas, a gente falava, cara, essas aplicações aqui você pode levar, porque a gente homologou, você leva baseado na versão, assinatura digital, qualquer coisa do tipo. A gente não depende do User Account Control do Windows para fazer essa elevação, porque a gente não trabalha com RUNES, a gente trabalha com outro tipo de elevação de privilégio via Kerberos, e a gente consegue fornecer esse tipo de elevação de privilégio para esse tipo de aplicação também, mantendo o funcionamento. Isso é legal para operação, como o Vitor comentou, né? Mas também para segurança, porque quando a gente eleva privilégio com RNAs, no final do dia eu estou plantando uma hash no endpoint que pode ser usada para movimentar lateralmente também. Então a gente consegue trabalhar as duas frentes. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo. Agora, teve mais alguém que entrou? Ou posso tocar o sorteio? Pode tocar são 18 números. Ah, legal. Primeiro vai ser da caneca, então, mas ressaltando mais uma vez aí pro pessoal. Número 3. Número 3, Roberto Estrada. Pode sortear o próximo, Gustavo, sem Claro. repetir o número. Aí, por favor. Próximo, Show. então, pessoal, vai ser a cuia e a bomba. Número 1. Nossa, nunca sei o número 1. Fabiano Fraga. Legal. Pessoal, eu entro em contato com vocês ainda essa semana para pedir o endereço certinho. Quem não ganhou, eu peço que não fique triste, porque a gente ainda tem muitos webinars até o final do ano. Então, tem semanas que tem mais brindes, tem semanas que só tem aí a cuia e a bomba. Mas sempre tem alguma coisa, tá? Oh, Até semana que vem, pessoal. Muito peraí. obrigada. Tem mais uma pergunta agora, só um pouquinho. Claro. Mandaram uma pergunta aqui. Pode ocorrer o Relaxa. bypass, pode ocorrer o bypass do bloqueio de uma determinada aplicação. Como o EPM trata isso? Bypass do bloqueio de uma determinada aplicação. Imagino que seja uma exceção de bloqueio, né? E aí a gente consegue ver os eventos lá. Se a gente detectar que aquela aplicação, como a gente viu, eu não vou bloquear, inicialmente eu vou restringir o acesso, mas se eu detectar que aquela aplicação é homologada e não precisa ter acesso restrito, eu coloco ela num grupo chamado aplicações autorizadas e automaticamente ela já vai poder trabalhar na rede, tá? Eu não sei se seria essa linha, Antônio Carlos, mas se puder me responder se fez sentido ou se faltou alguma coisa, a gente consegue de maneira fácil trabalhar esse tipo de exceção também. E também assim, né, Bruno, se a gente precisar também fazer alguma demonstração, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente vai mais no detalhe, a gente sabe que o webinar é um pouco corrido aqui, a gente pode marcar um horário aí pra gente estar conversando um pouco mais também, né, Bruno? Isso. Aí esse laboratório que eu mostrei hoje, ele chama Ataque Defend, é um laboratório da CyberArk para simular alguns ataques. E a gente está à disposição aí junto com a Drop Real para demonstrar. Eu demonstrei dois, né? São 5 ataques que a gente tem para demonstrar para vocês tanto os ataques quanto a solução nos detalhes, tá? Eu acredito que era isso de perguntas aqui também. Pessoal, agradecemos o tempo de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, vocês têm nossos contatos. A gente fica à disposição para conversar um pouquinho mais futuramente. Até o próximo webinar aí, pessoal. Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.